Olá, está começando mais um programa Novos Tempos. Os cuidados com as crianças e os adolescentes são responsabilidade dos pais e responsáveis. Mas quando esse núcleo familiar não funciona, uma possibilidade é a atuação do Conselho Tutelar. Criado com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, o órgão municipal é responsável por zelar pelos direitos do público infanto-juvenil. As unidades são formadas por pessoas eleitas da comunidade e acompanham famílias em risco social de uma cidade ou região da cidade. Mas quais são as atribuições dos conselhos, o que podem fazer e qual o limite de atuação dos conselheiros e das conselheiras? O trabalho funciona? Tem apoio do governo e da população? Vamos começar ouvindo o que se fala sobre eles nas ruas. Tem a ver com proteção do menor, né? Acho importante, tem que garantir a segurança dele, educação, né? Ter um controle. É muito importante. E eles precisam de quem olhe por eles, porque muitas crianças não têm os pais mesmos, apenas são pais por colocarem no mundo. Muita. É o futuro do nosso país e do mundo. Olha, é muito importante, uma vez que nem toda a família no Brasil, ela está assim composta de uma maneira, como eu poderia dizer, preparada para lidar com o jovem, com o adolescente nos dias de hoje. É importante para aconselhar famílias, no caso, se houver brigas, desavenças. Para falar mais sobre o tema, nós recebemos a coordenadora do curso de Serviço Social da PUC Contagem, Débora Davi, que teve uma longa trajetória como conselheira e presidente de conselhos tutelares aqui da capital. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora Edivar. Ô Débora, que alegria recebê-la aqui no nosso programa. Para mim também. Ainda mais quando a gente, nas conversas iniciais, recordamos 25 anos atrás, a nossa experiência na Pastoral do Menor, né? Isso mesmo, professor. Para mim também é um grande prazer estar aqui. E eu gostaria de começar essa entrevista falando sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que balanço podemos fazer dessa longa trajetória desse Estatuto? Primeiramente, eu entendo que o Estatuto ele é uma lei que inovou em muitos paradigmas. Traz uma nova concepção de criança e adolescente como sujeito de direitos, desde que é concebido, e vai garantir, né, em 5 eixos, em 5 grandes blocos, esses direitos, efetivando aí um novo olhar sobre a infância e juventude brasileira e também traz um novo lugar para a família. A família passa a ser alvo de políticas públicas para que ela consiga se organizar e ocupar o seu lugar de referência junto a essas crianças e adolescentes. E o tema do nosso programa são os conselhos tutelares. Como que surgiram os conselhos e qual a relação que eles têm com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Exato. O Estatuto, além dessas 2 inovações que eu falei anteriormente, ele também traz uma nova lógica de formulação de políticas públicas. E dentro dessa lógica há uma previsão da participação popular. A operacionalização dessa lei ela vai se dar exatamente através da criação dos conselhos. Conselhos de direitos, em todos os municípios tem que ter um conselho de direitos, que é aquele conselho que vai pensar e formular todas as políticas públicas, reordenar programas, projetos e, além disso, os conselhos tutelares. Eles estão intimamente ligados, os conselhos tutelares, vamos dizer assim, eles são a mão na massa. Eles é que vão aplicar as medidas de proteção no sentido de regular as violações de direitos que foram constatadas numa determinada situação e aplicar essas medidas de proteção buscando ressarcir essa violação de direitos e garantir, então, essa condição de cidadania. A Grande BH, ou Belo Horizonte, que retrato tem os conselhos? São quantos? Eles continuam com o mesmo número? Há um processo de aprofundamento? Como se dá? O município ele tem uma autonomia para definir em lei municipal quantos conselhos tutelares terão no âmbito do seu município. Geralmente eles organizam através das regiões da cidade, as regiões administrativas. Belo Horizonte, os conselhos surgiram em 93,
É um mandato de 3 anos e são 9 conselhos, um para cada regional administrativa. Agora, a lei federal, ela diz que o município ele tem que ter pelo menos um conselho. O número de habitantes ou o grau de violação de direitos é que vai definir quantos serão esses conselhos. Entretanto, a lei federal ela diz que cada conselho tem que ser composto de 5 membros. E o Conselho de Direitos ele vai definir também como será a escolha desses conselheiros no que se refere ao processo seletivo. Então, há toda uma organização pensada com base no Conselho de Direitos, junto ao Executivo e à Câmara de Vereadores, porque isso é uma lei que precisa ser aprovada. Débora, vamos fazer uma pequena interrupção na nossa conversa para a gente ver o que os internautas estão dizendo. Tá? Fernanda? É isso, vamos acompanhar os comentários na internet no quadro Hashtag. Então vamos aos comentários. Conselho Tutelar é um espaço importante para a garantia dos direitos e deveres das crianças e adolescentes. Participe desse processo. Um outro comentário, fazendo trabalho sobre Conselho Tutelar e percebemos, infelizmente, que a maioria da população não sabe a tamanha importância desse órgão. E um último comentário, o Conselho Tutelar é um braço importante da Justiça, mas precisa de estrutura e material humano comprometido com o tema. Débora, a senhora estava falando aí a respeito do número de conselhos em Belo Horizonte. Esse número para a senhora é suficiente? O número de conselheiros para Belo Horizonte é suficiente? Olha, recentemente o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente fez um diagnóstico, né? E nesse diagnóstico ele localiza as principais demandas e violações que sofrem as crianças e adolescentes. Na verdade, falar em ideal ou uma quantidade necessária é sempre muito complexo, porque a demanda ela é muito grande, né? Alguns conselhos sofrem uma demanda ainda maior. Até o momento que eu acompanhei os conselhos, por exemplo, Venda Nova tinha cerca de 2.500 casos por ano. Agora, é importante a gente dizer que o conselho ele não vai inserir aquele caso e acompanhar ad eterno. Ele é um órgão que vai verificar quais os direitos foram violados, aplicar as medidas de proteção para ressarcir esses direitos e encaminhar para os programas, serviços que estão na rede de atendimento, seja na área da educação, da saúde, da assistência social, né? É importante o que o César coloca ali, né? Porque realmente tem que ter uma infraestrutura e eles têm que ter uma boa remuneração, né? Belo Horizonte sempre teve esse compromisso, mas é claro, sempre há necessidade de se discutir, né? De se repensar tanto o número como também a qualificação dessa equipe, porque cabe ao Conselho de Direitos uma capacitação permanente para que eles realmente possam atuar de forma efetiva, efetivando assim o Estatuto da Criança e do Adolescente. Débora, eu vendo ali o Paulo Alberto, me deu a curiosidade de falar, depois de quase 23 anos, né, de conselhos implantados, ainda há esse desconhecimento da população desse espaço, ou de chegar ao conselho e denunciar uma situação, como é que está essa questão? Eu entendo que a gente já avançou muito, né, com essa trajetória. O Conselho surge em 93, então são muitos anos aí implementados no município, mas ainda existe, né, um desconhecimento sobre o estatuto de uma forma geral. Talvez o Conselho Tutelar seja um dos elementos que está no ECA mais conhecidos, né, porque ele está ali na ponta, no território, atuando de forma contínua. Mas a gente em Belo Horizonte também tem um plantão que funciona finais de semana, à noite, é um plantão ininterrupto. Isso também foi um grande ganho, não é em todos os municípios que isso ocorre, porque infelizmente a violência ela não tem hora para acontecer, né? Exatamente. Mas assim, eu entendo que sempre é importante estar discutindo e explicitando, porque é importante que as pessoas saibam que é competência não só da família, do Estado, mas da sociedade civil como um todo a garantia desses direitos. Infelizmente, as crianças e adolescentes, elas ainda sofrem, às vezes, no âmbito da própria família. Então, se todos estão atentos e conhecem qual o conselho da minha regional, eu posso fazer uma denúncia, inclusive denúncias anônimas, né, no 0800, no Disque 100,
que tem uma central de direitos humanos que acopla essas denúncias e que depois deságua essa denúncia no conselho daquela região onde aquela criança mora, né? E aí é uma oportunidade para poder fazer todo esse caminho de volta, no sentido de que essa criança não seja revitimizada e possa ser acompanhada, não só a criança e adolescente, mas também sua família. Ok. Existe então esse conselho que coordena os conselhos tutelares, que é o Conselho de Direitos, que você mencionou? Não diria coordena, mas é responsável. Na verdade, o Conselho de Direitos, ele é responsável por toda a política pública no âmbito do município, com relação à criança e adolescente. Então, ele é responsável em definir as regras para o processo de escolha, organizar esse processo de escolha e também ele é responsável por capacitar e dar essa assessoria continuada para esses conselheiros poderem atuar de forma coerente com o que a lei preconiza. Débora, nós vamos chamar um breve intervalo, mas no segundo bloco eu quero continuar essa conversa para os nossos ouvintes, de fato, apreenderem como é que funcionam os conselhos. Fernanda? Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a conversa de hoje sobre conselhos tutelares. Fique com a gente. Novos Tempos está de volta e hoje estamos conversando sobre conselhos tutelares. Um trabalho delicado que exige rigor e acompanhamento de perto. Vamos mostrar agora um pouco de como é o trabalho de um conselheiro tutelar. Mãe de 2 filhos, um de 8 anos e um de 14, ela não foi notificada. Preocupada com o envolvimento com drogas do filho mais velho, resolveu procurar o conselho por conta própria. Meu filho, mexe com coisa errada, não quer saber de ir na escola, entendeu? A gente vem procurar para eles dar orientação para a gente, que a gente tem que fazer, entendeu? Porque não é fácil, A gente, menino 14 anos, aí já acha que pode fazer o que quer, entendeu? E não é bem assim. Aí eu vim procurar para eles me auxiliar, E esta é a função do conselheiro tutelar: zelar pelos direitos da criança e do adolescente. O conselho tutelar e, consequentemente, os conselheiros vão trabalhar em toda situação de violação dos direitos da criança e do adolescente ou ameaça de violação. Então, a nossa função vai desde uma infrequência escolar até abuso sexual, por exemplo. Segundo Jadson, as denúncias podem ser anônimas ou não e chegam ao conselho por meio de instituições ou disque denúncia. O caso chegando no conselho tutelar, a gente recebe aqui, eu estou na minha mesa com alguns casos para receber, a gente avalia que tipo de violação está sendo relatado nesse caso e, conforme a categoria dessa violação, a gente decide se é um caso para fazer uma visita, se é uma notificação presencial, se vai uma notificação via correio. Essa é a nossa distribuição inicial. Essa distribuição acontece porque o conselho não tem estrutura para atender todos os casos. A gente entende que todo caso que chega no conselho merecia uma visita. Entretanto, a demanda que o conselho tem não permite que isso aconteça. Segundo o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o ideal para o cumprimento satisfatório da função é um conselho para cada 100 mil habitantes. Em Belo Horizonte, há apenas 9 unidades para atender uma população de 2,5 milhões de pessoas, um déficit de 16 conselhos tutelares. Como a capital de Minas Gerais não respeita a recomendação do CONANDA, a mobilização das famílias até o conselho se torna necessária. Quase todas as famílias precisam vir até o conselho para que a gente faça uma escuta e aqui, posteriormente, em colegiado, a gente decida o melhor encaminhamento, a melhor medida a ser aplicada para aquela família, para aquele tipo de violação. Então, Débora, nós vimos aí essa matéria interessantíssima. Voltando a o nosso assunto no final do primeiro bloco, como se dá o processo de formação do conselho, as candidaturas? Como é que a sociedade acompanha, ou pode acompanhar, ou deve acompanhar esse processo? Recentemente nós tivemos um processo de escolha, Na verdade, antes, como ocorria? Cada município pensava a sua organização, a organização desse processo, que pode ser dividido, vamos dizer, em 2 grandes blocos, um processo seletivo e depois um processo eleitoral. Em Belo Horizonte sempre foi assim, desde o início. Na verdade, esse processo seletivo é uma forma de você garantir alguns pressupostos que estão no ECA. O ECA vai dizer que tem que ser maior de 21,
ter idoneidade moral e residir no município. E o município, através do Conselho de Direitos, passando pela aprovação da Câmara, ele vai definir como que vai comprovar essa idoneidade moral, ele pode agregar aí uma prova específica de conhecimento do ECA, de conhecimento sobre políticas públicas, uma redação, também a obrigatoriedade de presença e participação num curso de formação antes mesmo dele chegar a essa última etapa, que é a etapa eleitoral. Infelizmente, a gente tem algumas ingerências, vamos dizer assim, no processo eleitoral, porque, na verdade, a eleição micro, ela reproduz um pouco o que já acontece culturalmente nas eleições maiores, né? Então, é muito importante que o município, através do seu Conselho de Direitos e também dos cidadãos e do poder público, né, local, fique muito atento a observar esses critérios que foram consensuados e definidos para que a gente possa realmente qualificar essa instância Conselho Tutelar. Né? Então, é um desafio, né? Sem dúvida, há de se regular, inclusive, até o processo de divulgação para que não tenham uma questão econômica, um peso econômico, né? Um peso político partidário, porque não é uma instância que tem essa característica. Agora, Débora, os conselhos tutelares, há quem pense que eles agem mais nos meios de periferia, no meio dos pobres. Os conselhos tutelares também atuam na classe A e B, quando acontece violência, são acionados os conselhos. Como é que acontece essa realidade? Claro, é lógico que famílias em vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, elas ficam mais à mercê, né, de situações de violação de direitos, até por causa da própria conjuntura. Mas a gente tem que, a sua pergunta é muito boa, desmistificar isso. Na verdade, o Conselho ele vem para garantir direitos de qualquer criança e adolescente. E nas famílias de classe mais abastada também existe negligência, também existe omissão e violência. Então, o Conselho ele vai atuar em qualquer camada social, observando sempre quais foram as violações, quem são os agentes violadores e a aplicação das medidas de proteção. Ele vai atender casos que não foram jurisdicionalizados. É uma instância nova que vem dividir um pouco o lugar que anteriormente era ocupado pelo juiz de menores, né? Então, ele vai evitar, encaminhando para os programas da política de assistência, educação e outros, para que essa criança tenha uma convivência saudável. Né? E aquelas situações extremas, onde não há uma resolutividade, a criança continua sendo revitimizada, aí então são casos que serão jurisdicionalizados na vara civil da infância e juventude. Agora, quando a gente olha para a nossa Constituição, né, a gente vê que ela garantiu uma série de direitos sociais. Infelizmente, nossas políticas públicas não dão conta de realmente tirá-las do papel e garantir. Quando um conselho tutelar percebe, por exemplo, que uma situação de violência é muito mais resultante da falta de políticas públicas e quando uma família é mais vítima, como é que é o trabalho do conselho tutelar? O conselho pode diagnosticar isso e eles fazem isso e devem fazer sempre, porque eles não devem apenas atender os casos. Eles também têm que pensar a política pública e municiar o Conselho de Direitos, que tem lá metade governo, metade sociedade civil, que são as ONGs, dizendo das lacunas dessa política pública e solicitando, né, inquirindo o Poder Executivo para que ele organize essas políticas públicas. Isso eu queria que você finalizasse essa nossa entrevista, falando um pouquinho assim, do que balanço positivo você faz da atuação dos conselhos. Que tipo de demandas eles conseguiram realmente sanar ou fazer o Estatuto da Criança, de fato, ser levado em consideração? Eu entendo que muitas políticas públicas que hoje estão aí organizadas, elas vieram a partir de discussões e de bandeiras que o Conselho Tutelar levantou e apontou a necessidade. Uma delas, por exemplo, a organização da educação infantil no município. É muito interessante, né? Agora eu tenho uma filha, né? A gente começa a preocupar com essas coisas. Quando a gente vai fazer a inscrição, essa importância das políticas públicas, atender cada comunidade, dar prioridade às crianças que ali residem, né? E como que é importante os conselhos estarem atentos a essa aplicação das políticas públicas, não é isso? Exatamente. Eu acho que ainda existe uma distância, né, entre o que a lei preconiza e a realidade,
mas se a gente olhar pelo retrovisor nesses 25 anos, nós avançamos muito no que se refere à execução, à formulação de políticas públicas para a área da criança e do adolescente e de suas famílias. Uma delas é o Sistema Único de Assistência Social, que é uma outra legislação que vem corroborar com o que o Estatuto preconiza no sentido de apoio sociofamiliar, de realmente fortalecer essa família para que ela seja a referência e não o que acontecia antes, que era o Estado tomando para si esse lugar do cuidado. A gente sabe que ninguém substitui a família, né? A família, mesmo com lacunas, ela precisa ser organizada para poder conseguir ocupar esse lugar de forma mais acolhedora, seja referência, né? Então, nada substitui a família, né? Então, a gente tem que esgotar todas essas possibilidades. Claro que existem exceções, a lei também vai pensar nessas exceções, como o acolhimento institucional, família substituto, família acolhedora, adoção, mas são só para casos extremos. Antes, a família tem que ter essa oportunidade de refletir sobre sua lógica, sobre sua organização e poder, de fato, exercer esse lugar. Débora, muito obrigado por essa agradeço. conversa, que, assim, embora a sensação é que a gente precisa continuar, porque o assunto é bastante complexo. Okay. Muito obrigado. No programa de hoje, tivemos a oportunidade de conhecer mais de perto o papel social e os desafios dos conselhos tutelares. Vimos o quanto é importante que todas as pessoas de bem, com suas organizações comunitárias, conheçam, acompanhem de perto e participem desses órgãos que foram criados para garantir a dignidade e a cidadania de nossos filhos e filhas, das crianças e adolescentes. Se você quiser rever este programa de hoje e outros, basta acessar o YouTube e pesquisar PUC TV Minas Novos Tempos. Bom, por hoje é só. Fique com Deus. Fernanda, é com você. Novos Tempos é uma parceria da PUC TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na próxima semana com mais discussões atuais para você. Até lá.